Opa, olha, a gente volta. E aí? Vocês entenderam lá? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Professor, eu posso fazer com fórmula ou sem fórmula. Mas em aulas anteriores, os alunos já disseram para mim, não, professor, eu prefiro é com a fórmula. A fórmula me dá mais segurança, professor. Por quê? Eu vou lá e vou substituindo. Se ele me deu J, eu coloco no lugar do J. Se ele me deu C, que é o capital, eu coloco no lugar do capital. Então, eu substituo, realizo as operações matemáticas que são próprias daquela relação e chego ao resultado. Vai sempre ficar faltando uma das letrinhas, lógico. Se ele quiser os juros, eu vou repetir o J, coloco as demais variáveis. Se ele quiser o capital, eu deixo o Czinho lá, repito o C, ou, se você quiser, você pode colocar um X, professor, no lugar lá, da letrinha que ele está pedindo. Se ele pedir juros, você pode colocar um X no lugar dos juros. Ah, professor, por que o senhor está falando do X? Porque em algumas situações, professor, lá na internet que eu estou estudando, vai aparecer um X. O cara calcula para mim os juros, ele coloca um X lá. Mas eu posso deixar só o J? Pode, deixa o J. Eu prefiro deixar a letrinha que ele está pedindo mesmo lá, professor. Por quê? Porque eu vou fazendo a conta e estou lá vendo que é o J que ele quer. Ah, professor, cheguei no final. Para mim depois, o que é esse X mesmo? Não sei. Eu botando o J, eu sei que o J é de juros. Se eu botar um C, eu sei que o C é de capital. Mas fica a seu critério aí. Tranquilo, grande Gabriel? Iniciando nossa segunda aula de hoje, revisão matemática financeira, sistema de capitalização simples, professor. Vai cair na prova? Vai sim. Vai cair na prova, sim, professor. Então, vamos nós. Parei nessa atividade aqui com vocês. Vou fazer agora padronizada as outras. Já recapitulei que existe, professor, a possibilidade, professor, de nós fazermos alguns cálculos, algumas transformações, sem a necessidade da fórmula. Mas vimos também que todas as questões, todas as perguntas, inclusive, professor, caso eu queira achar a taxa de uma determinada aplicação, professor, em uma unidade diferente, professor, dado o tempo, também dá para fazer com a fórmula. Vamos ver aqui, eu acredito que essa aqui é uma dessas questões. Não é a taxa, mas necessita uma atenção relacionada às unidades da taxa e do tempo. Vamos lá, começar anotando os dados, professor. Um investimento de R$800. O que é esse 800? É o valor inicial que ele está dando para mim, correto? É o meu capital. É feito a uma taxa de juros simples mensal de 12%. Professor, ele me deu a taxa e ele disse que a taxa aqui é uma taxa de juros simples mensal. Então, é de 12% ao mês. Prof, tudo bem até aí. Que mais, professor? Ele disse para mim que quer calcular o valor desse investimento, professor. Ele quer o montante, professor. Ele quer que o senhor calcule o montante depois de um prazo, depois de transcorrido-se 20 dias, professor. Prof, eu aprendi que para achar o montante eu tenho que primeiro achar os juros. É capital vezes taxa, vezes tempo, dividido por 100. Então, se eu achar os juros, eu, consequentemente, acho o meu montante. Não é isso? Professor, o que vai acontecer? Eu boto lá juros, é o capital, que é 800, vezes a taxa, que é 12, vezes o tempo, dividido tudo por 100. Não é isso? Tá certinho, gente? Tá certinho? Não, professor, não está certo. Eu já vi até que o Gabriel já colocou para a gente ali. Não está certo, professor. Está errado, professor. Oxe, professor, está errado porque o senhor botou no lugar do seu, o senhor botou 800. No lugar da taxa, o senhor botou 12. No lugar, professor, do tempo, o senhor botou 20. Está tudo certo. Não está. Eu botei lá no comecinho da primeira aula. Atenção! Toda vez que eu for resolver questão de juros simples, eu tenho que olhar para a taxa e para o tempo, professor. Eu tenho que fazer com que taxa e tempo, professor, fiquem na mesma unidade. Como assim? A minha taxa aqui ela está ao mês, professor.
e o meu tempo está na unidade dias. Uma está ao mês e a outra está em dias. Professor, elas não estão na mesma unidade. Professor, aqui ele falou lá, deixa eu ver, um mês tem 30 dias e 20 dias agora sim. Espera aí, não entendi, Gabriel. Ah, entendi. Vamos lá, é porque você estava falando o seguinte, a taxa ao mês, não é isso? Tem 30 dias e lá está 20 dias. Professor, ou eu faço a minha taxa ir para a unidade do tempo, ou eu faço o tempo ir para a unidade da taxa. Aqui, qual dos dois é melhor, professor? Para essa situação, para mim, especificamente, mas isso quem tem que analisar é você. Eu acho melhor, deixa eu até apagar logo, isso aqui está errado, professor. Está errado, professor? Está errado. Por quê? Eu acho melhor transformar essa taxa aqui, professor, para a unidade dia, professor. 12% ao mês. Dá quantos por cento ao dia? Deixa eu ver aqui assim, 12 por 3, 12 por 30, será que vai dar de eu simplificar? Dá não, professor. Ou eu transformar os dias para mês. Vocês querem que eu transforme qual? Porque 20 dias, professor, dá exatamente 2/3 de um mês. Se eu for transformar os dias, tudo em dias, então vamos lá. Como é que eu transformo 12% ao mês para ao dia? Eu sei que 12% ao mês, ele está dizendo para mim que é 12% em 30 dias. Não é isso? Então, para ir ao mês, professor, o senhor vai transformar 12% dividido por 30 dias. Deixa eu ver se vai dar exato. Se não der exato, a gente deixa na forma fracionária. Não precisa fazer aproximação não, tá bom? Posso deixar na forma fracionária mesmo. Então, vamos ver aqui. Professor, o senhor vai colocar aqui 0, puxar uma vírgula, acrescentar aqui um 0, professor. 30 vezes 4 dá 120, para 120 nada. Professor, deu certinho, professor. A nossa taxa, ela corresponde a 0,4% ao dia, professor. Para transformar uma taxa que está ao mês para ao dia, é só pegar o valor da taxa e dividir por 30. Ah, professor, então quer dizer que se eu for usar a fórmula, juros é igual ao capital, que é 800, vezes a taxa que nós iremos utilizar é de 0,4 e não 12, como se eu tinha colocado anteriormente. Por quê? A minha taxa está ao dia para fazer o quê, professor? Para se correlacionar com o nosso tempo, que também está em dia. Ou seja, é 0,4% ao dia e o meu tempo em dias. Agora vai dar certo, professor. Dividido tudo por 100. Eu posso cortar os 2 zeros do 800 com os 2 zeros do 100. Vai sobrar para nós multiplicarmos o 8 vezes o 0,4 vezes o 20. Se eu multiplicar logo 0,4 vezes 20, professor, dá 8. 8 vezes 8, professor, vai dar exatamente 64. Professor, achei os juros. Achei os juros. Professor, realmente, se eu tivesse colocado lá no lugar do 0,4, nós tivéssemos colocado 12, nós iríamos encontrar um resultado, lógico. Só que não seria o resultado correto. Esse aqui é o erro mais comum dos alunos ao resolver situações, problemas, tanto do juro simples quanto do juro composto. Não ter o cuidado de verificar se taxa e tempo se encontram na mesma unidade, professor. Então, vamos ver aqui, professor. Ele queria o valor do investimento. Ele quer o montante. Professor, eu sei que montante é a soma do capital mais os juros. O montante do investimento era só pegar o valor inicial, que é o capital, acrescentar os juros, professor. O valor do seu montante ficou em 864 reais. Vocês entenderam? Dúvidas? Perguntem. Perguntem aí. Posso para a próxima. Vamos lá. Prof, continuando nossa revisão.
Olha o exercício 4 aí, professor. Conversão de taxas. Ele quer saber, professor, taxas equivalentes, professor. É só mudar a unidade. Ele começa me dando uma taxa aqui, ó. Ele diz que tem uma taxa de juros de 12% ao semestre. Ele quer saber, professor, essa taxa de 12% ao semestre, ao mês é quanto? A quinzena é quanto? Anual é quanto, professor? Qual é a taxa mensal? Qual é a taxa quinzenal? Qual é a taxa anual? Professor, aqui é bem simples. Quando o cara diz para mim que o senhor tem uma taxa de 12% ao semestre, ele está dizendo para mim que é 12% em 6 meses, professor. É isso que ele está dizendo para mim. Quer dizer que o cara ganha 12% em 6 meses. Ao semestre, 6 meses. Professor, então a letra A já está respondida, professor. Porque se é 12% em 6 meses, como é que eu faço para achar a taxa mensal? Professor, é só dividir 12 por 6. 12%. Dividido pelos 6 meses, professor, o senhor vai ter uma taxa de 2% ao mês, professor. Opa, respondido, professor. Isso aqui é 2% A.M, professor. Letra A está respondida. Professor, a letra B também. A letra C também. É só a gente verificar aqui. O que é quinzena? Professor, quinzena são 15 dias. Quinzena são 15 dias. 15 dias é a metade de um mês? Ah, professor, então, se 15 dias é a metade de um mês, e um mês, nós já achamos aqui, professor, deu 2%, a taxa quinzenal é de 1%, professor. E a taxa anual, professor? A taxa anual, professor, eu posso fazer de duas formas. Eu posso analisar quanto que é a taxa mensal, ou eu posso analisar quanto que é a minha taxa semestral. Eu sei que um ano tem 2 semestres. Um ano tem 2 semestres, professor. Se cada semestre é 12%, um ano seria, professor, 24%. Não é isso? Um ano seria 24%. Ou, como você colocou, Gabriel, se um ano tem 12 meses e cada mês é 2%, 2% vezes 12, professor, a nossa taxa anual ela está em 24% ao ano. Tá, professor, repete devagarzinho para mim entender. Ele quer saber a taxa mensal. Ele disse para mim que a taxa fornecida era de 12% ao semestre, professor. Eu sei que semestres são 6 meses. O que eu já posso concluir, professor? Que a minha taxa mensal é de 2% ao mês. Essa aqui foi fácil. Se é 12% em 6 meses, cada mês é 2%, professor. Se cada mês é 2%, se eu já sei que a minha taxa é de 2% ao mês, professor, em 15 dias, metade do mês. Ou seja, a nossa taxa quinzenal, professor, é de 1% em 15 dias. Também só verificamos aí a proporcionalidade, não é verdade? Professor, a letra C, taxa anual. Para chegar nessa daqui, eu poderia usar as duas, professor. Ele disse para mim que é de 12% ao semestre, ou, professor, eu já encontrei que é 2% ao mês. Esse 12% ao semestre e esse 2% ao mês são taxas equivalentes. Eles representam, professor, a mesma taxa para períodos diferentes, mas numa conta dá o mesmo resultado. Professor, se é 12% ao semestre, eu sei que um semestre são 6 meses, um ano, professor.
Um ano são quantos semestres? Um ano são 2 semestres, professor. 2 semestres? Um ano, professor, são 2 semestres. Ou seja, 2 semestres, cada semestre 12%, vai dar 24% ao ano. Um dos caminhos. O outro, professor, eu sei que um ano tem 12 meses, professor. Um ano tem 12 meses, professor. Se um ano tem 12 meses, cada mês não é 2%? 2 vezes 12, 24% ao ano, professor. Vou botar só a abreviação, a pontuar. Vocês entenderam? Vocês entenderam aí? Certeza, certeza, certeza? Bacana? Professor, transformação tem que saber, porque se eu não fizer com que taxa e tempo fiquem na mesma unidade, possivelmente eu venha a resolver a questão errada. Se eu já voltei a repetir a importância da conversão de unidades, vê essa próxima questão aí e me diz se eu terei ou não que ter esse cuidado. Certo investimento oferece taxa de juros. Vamos lá, fazer lá a sistemáticazinha, começa anotando os... Professor, eu sou obrigado a anotar dados? Não, você já pode ler a questão e já ir aplicando tudo direto na fórmula. Mas aqui, professor, fica bonitinho para consulta. Ó. Ele começou a questão, a primeira informação que ele me deu foi o I. Ele disse que a taxa, professor, de juros é de 24% ao ano, professor. A pontuar, professor. Ele disse que aplicando R$ 1.200, vai lá, ó, 24% ao ano, já anotei, aplicando R$ 1.200. Esse aqui é o primeiro valor que ele me deu, o capital. Ele quer saber qual será o total de juros ganhos em um tempo. Pronto, montei do jeito que eu li. Extraí os dados na ordem que foi feita a leitura. Professor, vamos lá. Qual que é a fórmula? Juros é CIT sobre 100. É o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Professor, eu já bati o olho ali. O senhor disse que antes de eu começar a fazer a minha conta, eu tenho que olhar para a unidade da taxa, que está ao ano, e eu tenho que olhar para a unidade do tempo, que está em meses. Eu tenho que verificar se essas duas variáveis se encontram na mesma unidade. Não estão, professor. A taxa está ao ano, o meu tempo está em meses. Como eles não estão na mesma unidade, professor, eu tenho que transformar ou a taxa para a unidade do tempo ou o tempo para a unidade da taxa. Qual que é melhor, gente? Eu acho que a taxa para a unidade do tempo fica melhor. Porque se eu for pegar aqueles 9 meses e transformar para ano, professor, eu vou ter uma fração, eu vou ter um número decimal, que nem sempre é exato. Professor, você preferiu o quê? Transformar tudo para mês? É o melhor, Gabriel. Quanto é que dá, professor, 24% ao ano transformado em meses, professor? Como é que eu transformo uma taxa que está ao ano para ao mês? É só dividir por 12. Por quê, professor, que é só dividir por 12? Pensa comigo, um ano tem 12 meses. Ali ele está dizendo para mim que é 24% em um ano, ao ano. Então, se durante um ano inteiro eu tive um acúmulo de 24%, e eu sei que um ano são 12 meses, aquele 24% nada mais é do que a soma das taxas destes 12 meses. Então, professor, para mim achar a taxa equivalente a um mês, é só pegar 24 dividido por 12, que dá para você fazer de cabeça. Quanto que dá 24 dividido por 12? Professor, 24 dividido por 12 dá 2%.
24%. Ou seja, 24% ao ano é a mesma coisa que 2% ao mês. Quer testar? Quer fazer uma prova real? Professor, um ano não tem 12 meses? Se cada mês é 2%, que foi o valor que nós encontramos, 2% do primeiro mês, 2% do segundo, 2% do terceiro, ou seja, os 12 meses, cada um deles 2%. 2% vezes 12, 24% nos 12 meses, 24% ao ano. Entendeu a conversão de unidades? Ah, professor, acho que eu entendi. Então, para o senhor transformar ao ano para ao mês, professor, é só o senhor dividir o valor por 12, professor. É só o senhor dividir o 24 por 12, que deu 2% ao mês. Agora, eu posso jogar os valores na fórmula? Pode. Por quê? Porque a sua taxa está ao mês e o seu tempo está em meses. Ou seja, taxa e tempo agora estão na mesma unidade. Então, a gente vai ter que juros é igual ao capital, que é 1.200, vezes a taxa, professor, eu não vou botar 24, eu vou botar 2, vezes o tempo, que é 9, dividido tudo por 100. Dá para a gente fazer simplificação. Dá de nós cortarmos ali os zeros do 1.200 com os zeros do 100. Então, a taxa de juros vai ser 12 vezes 2, que dá 24, 24 vezes 9. Professor, quanto que dá 24 vezes 9? Tem que fazer. Professor, podia até fazer um arredondamento. 24 vezes 10 daria 240. 240 tirando um 24, ia dar 220, 216, professor. Mas eu vou fazer. Dá 216. Vou até botar aqui. 216 reais. 9 vezes 4, 36. Sobe 3. 9 vezes 2, 18. Com 3, 19, 20. 21. Certinho. Professor, só era isso? Só. Qual foi o cuidado que nós tivemos? Colocar taxa e tempo na mesma unidade antes de realizarmos os cálculos. Tranquilo, grande Gabriel. Um forte abraço, meu querido. Prof, foi. Mais uma, professor. Olha essa daí. Uma dívida no cheque especial evoluiu a taxa de 0,5% ao dia do regime de juros simples. Se o cliente deixou um saldo descoberto durante 10 dias e por causa disso pagou R$400 de juros. Então, qual foi o valor inicial da dívida? Espera aí, professor, devagarzinho. Vamos lá pegar aqui a canetinha. Uma dívida no cheque especial evoluiu, ou seja, a uma taxa de 0,5% ao dia, professor. Vamos anotar aqui os dados. Ele já começou com a taxa 0,5% ao dia. Olha a unidade, foca na unidade. No regime de juros simples, se um cliente deixou um saldo descoberto durante 10 dias, professor, o saldo é o valor inicial. O saldo que ele não pagou é o valor inicial, professor. É o capital que ele quer descobrir, que é o saldo descoberto durante um tempo de 10 dias. E por conta deste atraso, ele pagou juros de, quanto foi? R$400. Ele quer saber qual foi o valor inicial da dívida. É justamente o capital que ele quer descobrir ali. Professor, já posso jogar direto na fórmula? Essa aí eu posso. Por quê? Vamos analisar a taxa e tempo. A minha taxa, deixa eu trocar a cor do marca-texto aqui. A minha taxa está na unidade dia. O meu tempo também está na unidade dia. Professor, tá ok. Aqui não precisa transformar ninguém, então só vou jogar na fórmula. Se eu sei que juros é capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100, o meu juros vai ser o capital, que é o que ele quer. Na realidade,
já começa a substituir no J, professor. Ele deu J para a gente, ele não deu foi o capital. Então, no lugar do J, eu vou colocar o 400, que é igual. Você está vendo que é só substituir? No lugar do capital, eu vou repetir o C, que eu quero descobrir, vezes, no lugar do I, professor, eu vou escrever 0,5. No lugar do T, professor, eu vou escrever 10 e o resultado tudo dividido por 100. Professor, agora conta, né? Dá para fazer algum tipo de simplificação? Dá de nós cortarmos, professor, o 0 do 10 com o 0 do 100 ali. Dá para fazer esse corte. Eu posso cortar os zeros do 100 com os zeros do 400? Não. Porque nesse caso a gente tem aí uma proporção. A gente vai ter que fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, produto dos meios pelos extremos. Professor, e se eu não quiser simplificar? Eu também posso fazer do jeito que está aí? Pode, a conta só fica maior. Vou fazer essa aqui sem simplificar. Professor, você vai multiplicar esse com esse, e isso tudo com quem está embaixo do 400. Professor, mas não tem ninguém debaixo do 400. Eu já sei que é 1, professor. Se eu não vejo quem é o denominador é 1. Então, vai ficar C vezes 0,5 vezes 10, professor, dá quanto? Se a gente fizer a continha aí, professor, vai ficar 5 vezes C. 0,5 vezes 10 dá 5 vezes C, 5C, que é igual ao 400 vezes 100, que dá exatamente 40 mil. Até que não ficou tão grande, não. Professor, como é que eu finalizo essa conta? Aquele 5 lá, ele está multiplicando com C. Ele passa para o outro lado dividindo. C é 40 mil dividido por 5. C é igual. Professor, 40 mil dividido por 5 dá quanto? R$8.000, professor. 40 mil dividido por 5 dá exatamente R$8.000. Ou seja, o cheque especial que ele deixou descoberto por 10 dias, professor, por 10 dias, vai dar, professor, exatamente R$8.000. Ou seja, ele tem lá, pegou o dinheiro do banco, cheque especial é como se fosse um dinheiro que fica lá à disposição do cliente. Que quando o cliente mexe, o banco vai lá e nhoque, vai lhe cobrar juros. Ou seja, é um dinheiro que ele vai te emprestar. Só que é um dinheiro que ele te empresta com uma taxa de juros bem maior do que aquele empréstimo convencional. Então, se lhe oferecerem, e você realmente não precisar, que o gerente do banco sempre diz assim, deixa lá, só por uma necessidade, vai que você acaba mexendo, a taxa de juros é altíssima, gente. Normalmente 12, 15, 16% ao mês, professor. Não é pouca taxa não, tá bom? Você entendeu? Olha só, pegou lá, o cara pegou os 8 mil e por conta de 10 dias que ele ficou usando esses 8 mil reais, ele já estava devendo 400 reais. Não é pouca grana não, não é verdade? Vamos para mais? Professor, mais uma, professor. E agora? Como é que eu faço essa daqui? Eu posso, professor, me utilizar do processo fracionário ou eu posso me utilizar da fórmula. Eu até coloquei para vocês, sempre que a pessoa pergunta para mim, eu quero saber a taxa, professor, eu quero que o senhor descubra para mim a porcentagem, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso aqui, ó. Eu acho melhor fazer por fração. Toda vez que a pessoa pergunta, eu quero que você descubra quantos por cento disso, quantos por cento daquilo. Isso tanto dentro da matemática financeira, como dentro da estatística, seja análise gráfico, seja realizando trabalhos em cima das medidas de tendência central. Eu gosto mais assim, mas eu vou fazer dos dois processos. Pensando fração e utilizando a fórmula do CIT sobre 100. Como é que seria pensando fração? Deixa eu ler a questão. Uma dívida que era originalmente R$ 600, atingiu o valor de 720. Professor, de 600 foi para 720, professor. Aumentou? Aumentou, professor. Quanto que aumentou? Professor, aumentou R$ 120. Era 600, foi para 120, professor. Desculpa, era 600, foi para 720.
Aumentou quanto? Professor, aumentou 120. O que é esse 120? São os juros. Ou seja, eu tive um aumento de R$120 em cima do 600. Então, professor, eu poderia dizer que a fração que corresponde aos juros seria 120 em cima de 600, professor. Eu achei a fração que corresponde aos juros. Professor, onde foi que o senhor achou esse 120? Qual que era o valor original aqui, professor, da dívida? 600. Com os juros, ela foi para quanto? Para 720. Aumentou, não é? Aumentou quanto, professor? De 600 para 720, nós tivemos um aumento, professor, de R$120, professor. Então, foram cobrados R$120 de juros. Então, eu estou pagando 120 em cima do que eu devia, que era 600. Como é que eu faço aquela fração lá, professor, virar porcentagem? Professor, o senhor já disse para mim várias vezes, para uma fração virar porcentagem, é só o senhor multiplicar ela por 100. Corta os dois zeros do 100 com os dois zeros do 600, vai ficar 120 para dividir com 6. 120 dividido por 6, professor, vai dar 20%. Ele diz que ganhou, professor, esses R$120 de juros após um ano. Então, é 20%, ao ano. O que ele queria? Qual é a taxa anual de juros? Acabou, professor. Consegui fazer simplesmente analisando a fração. E se eu quiser jogar na fórmula, dá certo também? Dá certo também. Os alunos é que dizem, professor, fica mais fácil na fórmula, porque é só substituir. Na fórmula, professor, analisa-se primeiro quem são os dados, não é? A questão, você tinha um capital de R$600, o capital é sempre o valor inicial, e este capital se tornou um montante de 720. Como eu já aprendi, professor, que montante é o capital mais os juros, professor, eu já posso concluir que só olhando para esse montante, você pagou de juros 120, professor, num tempo de um ano. E ele quer que você descubra a taxa. Qual que é a fórmula, professor? Juros não é igual a 120, não é, de 120. Juros não é igual a CIT sobre 100? Fiquei com 120 na memória aqui. Juros não é CIT sobre 100? Eu já tenho J, eu já tenho C, eu já tenho T, eu só não tenho I. Então, vou substituir esses valores lá na fórmula, tá bom? E vou fazer o desenvolvimento. Vamos lá então, professor. Se eu sei que juros é igual a CIT sobre 100, ele já disse para mim que os juros ganho, professor, foi de 120, que é igual a um capital, que é 600, a uma taxa que eu quero descobrir, o tempo de um ano, dividido tudo por 100. Isso fazendo pela fórmula. Substitui, professor, cada um dos valores, repetiu o I, porque a pergunta foi voltada para a minha taxa, e agora eu vou operacionalizar. Posso começar fazendo as devidas simplificações, sempre que possível. Professor, dá para o senhor cortar os zeros ali, professor, para diminuir a conta, os zeros dos 600 com os zeros do 100. Vai sobrar o quê para multiplicar? O 6. Depois que o senhor simplificou, professor, dá para multiplicar agora só o 6, que sobrou aqui, o I, e o 1. Professor, embaixo não sobrou mais nada. Sobrou 1 na realidade. 6 vezes I vezes 1, professor, vai dar 6I, que é igual ao 120. Esse 6I é 6 vezes I. Como esse 6 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. I é 120 dividido por 6. E, professor, vai dar exatamente quanto que dá 120 dividido por 6? 20% ao ano, professor. 20% ao ano. Aí fica a critério. Você vai preferir qual dos dois processos? O fracionário ou a utilização da fórmula? Quem escolhe sempre é você. Vamos para mais uma, Vai lá. Olha essa outra aí.
O valor de 5.500 é emprestado durante 15 meses a uma taxa de 1,2% ao mês. Usando o regime de juros simples, calcule o montante que deverá ser pago a quem emprestou o dinheiro. Vamos lá, sistematizar aqui, professor. Primeira coisa que eu faço, anotar os dados. Na leitura, você vai reconhecendo o valor de 5.500 é o capital, professor. Foi emprestado durante um tempo de 15 meses, me deu tempo, a uma taxa, é o I, professor. Ele me deu a taxa de 1,2% ao mês, professor. Usando o regime de juros simples, ele quer que você calcule para a gente o montante. Pelo que eu já aprendi durante as aulas, sempre que eu quiser achar o montante, eu tenho que primeiro achar os juros, professor. Então, se eu quero achar montante, eu tenho que primeiro achar juros. Como é que eu acho juros? Eu já aprendi a fórmula. Juros é CIT sobre 100. Só que, antes de usar a fórmula, eu tenho que ter um cuidado. Sempre, 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 sempre eu tenho que ter um cuidado. Eu tenho que olhar, professor, para a taxa e para o tempo. Eu tenho que verificar, professor, se taxa e tempo estão na mesma unidade. Vamos ver a unidade do tempo. Ele disse que o tempo foi de 15 meses. A minha taxa foi de 1,2% ao mês. Professor, taxa e tempo estão na mesma unidade, professor. Taxa e tempo estão na mesma unidade. Professor, se taxa e tempo estão na mesma unidade, professor, eu já posso substituir na fórmula? Pode não, deve. Então, vamos lá, professor, vamos achar os juros, né? Primeiro, vai ficar juros é igual. Ele me deu o capital? Deu, professor, 5.500 vezes. Ele me deu o I? Também deu, é 1,2 vezes o tempo que ele também deu, que é 15. O resultado desta multiplicação divide por 100. Você entendeu aí? Professor, agora é só fazer a continha. Bacana. Substituir os valores lá, professor. Vamos lá, vou cortar os 2 zeros ali. Sempre que possível, eu faço a minha simplificação. Dá para cortar os 2 zeros dos 5.500 com os 2 zeros do 100. Então, sobrou para nós multiplicarmos quem? Professor, na hora de multiplicar ali, sobrou só o 55, 1,2 e o 15. Se nós multiplicarmos 55 com 1,2 com 15, a gente já vai achar o resultado desse produto, juros, professor, desse empréstimo aí. Vamos fazer a conta, então. Quanto é que dá 55 vezes 1,2 vezes 15? Prof, deixa eu fazer aqui. 55 vezes 1,2 logo. Deixa eu ver quanto é que dá. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 5 dá 10, com 1 que subiu, dá 11, professor. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 5 dá 5, 0, 6, 6. Professor, volta uma casa, dá 66, professor. Aí vai ficar 66 vezes 15. É só você ir fazendo a conta aí, para ver quanto é que vai dar os juros. Deu 66. 55 vezes 1,2 dá 66. Agora eu vou fazer 66 vezes 15. 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 6, 30 com 3, 33. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 6, 6. Vai dar 0, 9, 9. Professor, os juros deste empréstimo, professor, esses 5.500 que o senhor pegou emprestado, totalizaram juros, professor, de R$ 990, professor. Totalizaram juros de R$ 990. Ele queria que nós encontrássemos o montante, professor. O que é montante? Eu já aprendi, professor, que montante é sempre nós somarmos o capital mais os juros, professor. Então, o nosso montante é igual
Quem é o capital, professor? O capital está aqui, professor, 5.500. Mas, quem são os juros? Professor, o senhor acabou de achar os juros, professor. Está aqui. Os juros deu R$ 990, professor. Então, o montante, o que é o montante? O montante é o que nós temos que devolver ao banco para liquidar o empréstimo. 5.500 mais 990, professor, vai dar R$ 6.490, professor. O nosso montante, professor, ficou no valor de R$ 6.490. Perguntas? Estou vendo aqui o pessoal conectado. São João da Vajota. Está conectado, meu boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Tá bom? Fiquem à vontade para estar participando do chat aí. Tá bem no finalzinho da aula, mas dá de vocês participarem sim. Tá bom? Professor, vamos ver o que é que a gente tem. Faz mais um aí para a gente fechar a nossa aula. Olha só, será que tem Cassiano lá em São João da Vajota? Vamos ver aqui, ó. É São João ou é São José, Nina? Você lembra? Eu sempre confundo. Mil perdões. São José mesmo, São José da Vajota. Vamos ver aqui, mil perdões, queridos. Aqui é outra. Cassiano pede emprestado R$15.000 para o seu irmão para fechar a compra de uma casa. Oferece 24% ao ano pelo regime de juros simples e após 90 dias o dinheiro será devolvido. Quanto Cassiano deve pagar para o seu irmão? Montante. Por quê, professor? Porque quando ele vai devolver o dinheiro, ele tem que devolver o que ele pegou emprestado mais os juros. Então, o que ele pegou emprestado, originalmente, é o valor inicial, é o meu capital. Então, eu tenho que o Cassiano, professor, vai pegar esses 15.000 emprestados. Isso aqui é o nosso capital, professor. Esse capital vai correr juros em cima dele. Juros de quanto? De 24% ao ano, professor. E ele quer saber, após 90 dias, quanto que ele vai devolver para o irmão dele. O que é que vocês acham? Pode ficar como atividade? Vou só montar os dados aqui para vocês. Professor, nessa situação, nós temos o capital emprestado, vai ser de R$15.000, vai ser emprestado a uma taxa de 24% ao ano, e ele quer saber, após um período de 90 dias, qual que vai ser o montante devolvido. Já vou dar uma dica para vocês. Se eu vou calcular esse montante, professor, antes eu tenho que achar os juros. Mas, antes de tudo mesmo, eu tenho que olhar para a taxa e para o tempo. Especificamente para as unidades. Vê se taxa e tempo estão na mesma unidade. Não estão, professor. Não estão. Opa, Josefa, boa noite, querida. Seja bem-vinda. É João mesmo. São João da Vajota. Meu boa noite, Josefa. Seja bem-vinda, minha querida. Bem no finalzinho. Só para a gente dar uma boa noite para vocês. É um prazer, tá bom? Tê-los por aqui. Prof, eu tenho ali, professor, que transformar ou a taxa para a unidade do tempo ou tempo para a unidade da taxa, porque eles não estão na mesma unidade. Aqui está o ano, aqui está em dia, professor. Ou os dois ficam em ano, ou os dois ficam em dias. Para me transformar aqueles 90 dias para ano, vai dar muito trabalho. Eu acho mais fácil nós transformarmos aqueles 24% ao ano para o dia. Professor, é mais fácil? É, porque 24% ao ano é a mesma coisa que 24% em 12 meses. Eu já posso dizer, professor, que isso aqui é 2% ao mês. Professor, agora tem que transformar isso aqui para o dia. 2% em um mês, professor, vai dar quantos por cento ao dia? E, professor, tem que fazer uma divisãozinha. Só vou colocar aqui, para vocês transformarem. Quanto que vai dar ao dia? Meus amores, reflitam aí direitinho. Quem acompanhou todas as aulas, quem perdeu aula,
todo o nosso material, inclusive as aulas gravadas, estão disponíveis para vocês na plataforma do Canal Educação. A gente vai finalizando nossa aula por aqui, tá bom? Regina, boa noite, chegou agora também no finalzinho da nossa aula, tá bom? Abração a todos, boas férias, descanso a todos. Estou aguardando vocês próximo semestre, tá bom? Não podem faltar. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.